Se você acompanhou as aulas até aqui, você deve ter visto então duas estruturas de dados, vetor e lista ligada. Cada estrutura de dados tem uma finalidade, ou seja, ela é boa para alguma coisa e ela é ruim para outra. Então, nós temos que sempre escolher melhor as estruturas de dados de acordo com a finalidade que nós queremos. Então, eu vou criar aqui uma classe em Java, um programa em Java, para comparar a performance de lista ligada e de vetores. Então, eu vou criar aqui um arquivo, uma classe Java chamada comparação. Nessa classe Java, eu vou tirar aqui os comentários, muito bem. Vou colocar aqui um método main e vou instanciar aqui a classe lista ligada, ou seja, vou criar um objeto da classe lista ligada. Essa lista ela vai ser uma lista de números inteiros, vou chamar aqui de lista, e também vou colocar aqui a lista ligada, então, tipo inteiro, e chamei o método construtor, a lista foi criada, vazia, mas foi criada. E para poder fazer a comparação com um vetor, eu vou utilizar uma classe da linguagem Java, que se chama ArrayList. Nós podemos criar um vetor como eu fiz lá na aula 1, assim, por exemplo, mas a classe ArrayList já tem algumas operações para manipular vetor, então eu vou utilizar essa classe para que a gente possa ter uma comparação aí bem semelhante, né, entre as duas estruturas de dados. Vou chamar aqui então, vou criar um novo objeto da classe ArrayList, que também vai ser de números inteiros. Observe que a classe ArrayList, assim como nós fizemos a nossa lista ligada, ela também é uma classe genérica. Só que eu preciso aqui importá-la, que ela está em outro pacote, no pacote Java Util. Muito bem. E o que eu quero fazer é comparar, por exemplo, a adição de elementos. Então, vou adicionar 10 elementos na lista, 10 elementos no vetor e vamos comparar. Como que nós vamos comparar? Bom, nós vamos comparar pelo tempo. Uma forma de comparar é o tempo. O tempo, porque eu posso, comparando o tempo, eu posso ter uma medida do processamento. Quanto tempo levou para processar essa adição de 10 elementos, por exemplo? Outra forma de comparar é o uso de memória. Mas a memória é ainda mais difícil de ser um bom parâmetro para comparação. A gente vai ver que o uso de CPU é um parâmetro difícil e eu vou chegar ao final dessa aula e vou dizer para você como que nós fazemos comparação de algoritmos. O tempo, ele é um parâmetro, mas o tempo vai ser um na minha máquina, vai ser outro na sua. Então, o tempo, ele não é uma medida tão fiel assim. Então, nós precisamos ter uma medida, uma forma mais fiel de se comparar algoritmos, de se entender algoritmos. E aí nós vamos entender na aula 7 como fazer isso. Mas aqui nós precisamos entender como comparar. Então, eu vou colocar aqui que temos um limite. O limite vai ser a quantidade de elementos. Então, eu vou colocar aqui 10 elementos por enquanto. Vou fazer então um for que vai de 0 até limite, contando de 1 em 1. Então, o i começa em 0, vai até 9 nesse caso, i mais mais. E aqui eu vou mandar adicionar no vetor, por exemplo. Vou mandar adicionar a própria variável i. Então, ele vai adicionar o 0, 1, 2, 3 até o número 9. Só que como é que eu meço isso? Para medir, nós vamos criar aqui uma variável do tipo long, que é um inteiro longo. Eu vou chamar de início, é o tempo inicial, vou chamar de inicial. Então, system.currentTimeMillis. Muito bom. O que é isso aqui? Ele pega o tempo atual, a hora atual em milissegundos do sistema. E eu vou pegar a mesma coisa no final. Então, eu vou jogar aqui uma variável long final. Vou chamá-la aqui de final. Ops, não vou chamar de final porque final é uma palavra reservada. Esqueci, isso é o final do Java, né, cara? Então, vou chamar aqui, vou mudar as variáveis para ficar com o nome bonitinho. Tempo inicial e tempo final. Tempo final está vazio por enquanto, o tempo final vai ter o tempo aqui, vai ser esse tempo aqui. Então, eu vou pegar o tempo antes, o tempo depois e vou ver a diferença entre eles. E aí, eu vou mandar imprimir aqui a diferença entre eles. System.out.println, tempo final menos tempo inicial, e eu vou saber quantos milissegundos o nosso programa levou para adicionar 10 elementos. Vou chamar aqui, adicionou limite elementos no vetor. Beleza. Esse vai ser o tempo do vetor. Muito bem. Então, vou salvar aqui e vou mandar agora rodar esse cara. Vou dar o botão direito aqui, Run File. Aguardando. Show de bola, cara. Ele imprimiu aqui 0. Por que ele imprimiu 0? Porque nós adicionamos tão poucos elementos, nós precisamos aumentar isso aqui, cara. Eu vou para 100, então. Vamos ver se com 100 dá certo? Um atalho aqui no NetBeans para poder rodar o programa é Shift F6.
Interessante, deu 0 ainda. Opa, eu preciso estressar um pouco mais a minha máquina. Eu vou para 10.000 elementos. Então ele vai adicionar 10.000 elementos e vamos medir. Opa, 2 milissegundos. Com 10.000 elementos, ele levou 2 milissegundos. Nossa, minha máquina está top, hein? Eu vou para 100.000 elementos. 100.000 elementos, ele levou 6 milissegundos. Olha que interessante. Eu vou para 1 milhão de elementos agora. 31 milissegundos. Opa, agora eu comecei a ter um valor um pouquinho mais alto. Então, vamos fazer a comparação entre a lista ligada e o vetor. Aqui embaixo, então, eu vou fazer a adição da mesma quantidade de elementos, de 10 milhões de elementos, né? Em 1 milhão, né? 1 milhão de elementos na lista ligada, né? Tá difícil, um monte de zero ali, né, cara? Tô ficando doido já. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um for do mesmo jeito, eu vou copiar esse código aqui, ó. Não vou copiar a variável limite, não vou declarar de novo a variável tempo inicial. Então, ali vai imprimir no vetor, aqui vai ser na lista. E aqui não vou adicionar ao vetor, vou adicionar a lista. Só que para a gente é adicionar o nome do nosso método, né? Que é o método que está lá dentro da classe lista ligada que nós criamos. Ó. No Java lá está em inglês, né? ADD ali, beleza? E para nós aqui é o adicionar. Muito bem, então nós vamos ver quanto tempo leva uma lista ligada e quanto tempo leva um vetor para adicionarem aí os elementos. E vamos ver se há uma diferença de tempo entre eles. Show de bola. Eu vou colocar aqui um /n, ó, só para pular mais 2 linhas, só para ele dar um espaço na hora de imprimir o resultado. Shift F6. Muito bem, olha que interessante, cara. Ele utilizou aqui, ó, deu 31 milissegundos para adicionar ao vetor, mas ele usou 136 milissegundos para adicionar a lista ligada. Olha que coisa fantástica. Por que ele levou tudo isso de tempo? Vou rodar de novo até, né, cara? Vou rodar de novo. Olha, 25 milissegundos no vetor e 131 milissegundos na lista ligada. Vamos entender aqui na lista ligada por quê? Ele pegou, toda vez que ele vem adicionar um elemento aqui, ele vai então pegar esse elemento, ele vai adicionar esse novo elemento. Então, eu adicionei o valor 1 milhão. Ele colocou 1 milhão dentro do elemento. Ele verificou, o primeiro é null, e o último também é null? Não, não é o caso. Se eu já tenho elementos na lista? Não, eu já tenho lá 999.999 elementos na lista. Quando chega lá no final, ele cai aqui também, e aí ele faz assim, ó, último ponto 7 próximo, beleza, novo elemento, último igual a novo elemento. E aí ele fez tamanho mais. A lista ligada, ela sofre pouco para poder adicionar elementos. Só qual o problema aqui? O nosso código, ele cria objetos novos e ele faz referência entre esses objetos, né? Muda as referências entre esses objetos. Então, ele manipula mais a memória, vamos dizer assim, e dessa forma, isso pode ser uma causa para terminar aqui com 131 milissegundos, né, cara? Muito bem. Então, nós vamos agora partir para a nossa operação de ler um valor do vetor e ler um valor da lista ligada. Muito bem. Então, vamos lá para uma próxima comparação. Vou colocar aqui, ó, ler valores. Show de bola. Para isso, nós vamos mandar imprimir o vetor e vamos mandar imprimir a lista ligada. A nossa lista ligada, ela tem um método que a gente fez aqui chamado método get. O método get, que a gente passa a posição para ele 0, 1, 2, 3, apesar de que a lista ligada não tem uma posição fixa, né? A gente pode passar, a gente fez assim na nossa classe aí, 0, 1, 2, 3. Só que observem uma coisa. Quando eu faço um for aqui na minha lista ligada, né, cara, eu tô toda vez que eu quero pegar um elemento, eu faço um for desde o primeiro elemento até aquela posição que eu estou querendo. Então, para pegar o 10º elemento, eu vou lá no primeiro e ando na lista. 0, 1, 2, 3, até o 10. Para pegar o 20º elemento, eu vou 0, 1, 2, 3, até o 20. Para pegar o 100º elemento, 0, 1, 2, 3, até o 100. Ou seja, é natural que a lista ligada ela demore muito mais do que o vetor para pegar um elemento. Por quê?
Em um vetor, a gente consegue acessar a posição diretamente, diferente da lista ligada. A lista ligada ela tem uma posição no início e ela tem a posição final, o primeiro e o último. O resto do meio ela não sabe, ela só sabe que cada elemento tem um próximo. Por isso que a gente precisa andar desde o começo, eu expliquei isso nas aulas anteriores aí. Então eu vou aqui fazer uma comparação de leitura de valores. Então eu vou pegar aqui, fazer um for de novo, de 0 até o limite, já que o vetor agora tem os seus valores adicionados, eu vou de 0 até o limite do vetor. Para garantir que eu vou pegar o tamanho dele, eu vou pegar aqui utilizando vetor.size, que é um método da classe ArrayList, para a gente pegar o elemento. E eu vou colocar aqui ó, vetor.get e vou passar a posição i, vou mandar imprimir essa posição. Imprimir a posição não. Eu vou só fazer vetor.get. Por quê? Se eu mandar imprimir aqui 1 milhão de elementos, nós vamos ter um problema, cara. Qual o problema? Nós vamos ter o tempo de impressão no console. E eu não quero ter o tempo de impressão no console. Eu quero só pegar um elemento. Ou seja, quando eu rodo isso aqui, ele não vai imprimir nada na tela, mas ele vai fazer o código, vai executar esse código, ou seja, ele vai pegar essa posição do vetor, mesmo que eu não queira imprimi-la ou fazer nada com ela. Muito bem, então eu estou colocando aqui para que a gente não tenha outras interferências na performance do nosso código. Show de bola! Se você rodou aí o seu programa, talvez tenha dado menos tempo ou mais tempo, depende, mas deve ser um tempo diferente da minha máquina. Esse é um problema que nós temos, como eu disse lá no começo da aula. Vou então ler valores do vetor e vou mandar imprimir aqui, ó. Muito bem. Tempo de leitura do vetor. Para ler todas as posições, ele vai fazer tempo final menos tempo inicial que está aqui em cima. Show de bola. Vou rodar esse cara, ó, Shift F6, então ele vai levar um tempo para adicionar no vetor, na lista e depois para ler do vetor. Olha que interessante. 28 milissegundos para adicionar no vetor, 147 milissegundos para adicionar na lista, 6 milissegundos para ler todo o vetor. Então ele leu 1 milhão de elementos em 6 milissegundos. Olha que fantástico, cara. Agora vamos ver a lista ligada? Interessante, cara. Interessante. Vou pegar aqui, ó, ler valores da lista. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, então o código do vetor está ali em cima. Agora eu vou colocar aqui, ó, ler valores da lista. Show de bola. Aqui eu vou pegar então o tamanho da lista, vou chamar de lista.getTamanho, que foi o nome que a gente deu lá nas outras aulas anteriores. E como eu quero pegar da lista, eu vou colocar lista.get, que foi o mesmo nome que a gente utilizou aí, que já tem na classe ArrayList, a gente usou esse get aí. Muito bem, o tempo de leitura na lista ele vai imprimir aqui embaixo. Então ele imprime 4 coisas para nós. Quanto tempo levou para adicionar no vetor, quanto tempo levou para adicionar na lista, quanto tempo levou para ler o vetor e quanto tempo levou para ler da lista. Vamos ver? 1 milhão de elementos, hein? Vou limpar aqui o meu console e vou rodar esse cara aqui no Shift F6. Show de bola! Caramba, mano, esse negócio tá demorando. O que travou minha máquina, rapaz? Eu não entendo muito, mas eu acho assim, assim, não sei vocês aí que estão assistindo a aula, mas cara, eu acho que tá levando um tempo muito grande para ler 1 milhão de elementos na lista. Eu não sei vocês. Por quê? Porque já imprimiu faz tempo o vetor e ele nem tá aparecendo nada da lista aqui, cara. Ele tá lendo a lista. Só que qual que é o problema da lista ligada? O maior problema da lista ligada. Toda vez que eu quero ler um elemento, eu começo no primeiro e vou indo até a posição. Então eu quero ler o 0. Comecei no primeiro. Ótimo, peguei o 0, é a posição 0. Quero ler o 1, eu começo no 0 e vou até 1. Quero ler o 2, 0, 1, 2. Quero ler o 3, 0, 1, 2, 3. Quero ler o 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então a gente vai andando na lista, cara, toda vez que a gente quer pegar, porque não é assim que se pega um elemento da lista. A gente geralmente usa, para poder pegar um elemento da lista, uma coisa que a gente chama de iterator, que é um iterador. Observe, meu programa está aqui rodando infinitamente, cara. Eu vou até estopar esse negócio aqui, ó. Você é louco, vou rodar esse negócio não. Vou mudar aqui, ó, para 1000. Vamos ver com 1000. Com 1000,
Vamos ver se dá uma diferença, pelo menos a lista imprime. Observe como que a lista ficou horrível para ler daquele jeito. Olha que interessante. Mesmo com 1000, a lista ligada levou 3 milissegundos e o vetor levou 0, cara. Eu vou aumentar para 10.000. E 10.000, alguns milissegundos, a gente consegue esperar. 10.000. Interessantíssimo, cara. Olha só, com 10.000 elementos, o vetor levou 1 milissegundo e a lista levou 95 milissegundos. Por quê? Porque não é assim que uma lista ligada deve ler. Eu devo conseguir guardar o elemento em que eu estou para ler os próximos. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos criar um iterator dentro da lista ligada para ver se nós melhoramos essa performance. E ainda na próxima aula nós vamos entender como se compara algoritmos. E aí nós vamos entender o principal tópico dentro da linha de estrutura de dados que se chama complexidade de algoritmos com a notação Big O, que alguns chamam por aí, a notação O. Valeu, até a próxima.